Há mais de um ano, bem no início do canal, rolou um vídeo aqui com 10 filmes proibidos em vários países, filmes bastante polêmicos, brutais, e até hoje é o vídeo mais assistido aqui do Refúgio Cult, justamente porque a galera gosta desses filmes polêmicos, de saber curiosidades sobre eles, e no vídeo de hoje eu vou fazer a segunda parte daquele vídeo, falando de mais 10 filmes tão polêmicos quanto aqueles e que foram proibidos em vários países. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Vamos lá, vamos falar de mais 10 filmes proibidos aí em vários países. E vale lembrar também que todos esses filmes não são recomendados para menores de 18 anos. E também, se você não gosta desse tipo de filme, de assunto, eu sugiro que você assista outros vídeos do canal e que principalmente não assista a nenhum desses filmes citados aqui. Alguns filmes como Centopeia Humana, Holocausto Canibal, a Serbian Film estão na primeira lista, então se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição, beleza? O primeiro da nossa lista é um filme americano de 1978, chamado Faces da Morte, provavelmente o mais polêmico dessa lista aqui, porque ele foi proibido em mais de 40 países, isso mesmo. E os caras tinham tanto orgulho dessa proibição que eles colocavam na capa do filme isso, proibido em mais de 40 países. É um filme que ele é conhecido como shockumentary, né? Ele tenta chocar o espectador num formato de documentário. Até então, aquele documentário era vendido como real. Todas as cenas que passam são cenas de diferentes situações que levam à morte, né? E o diretor, os roteiristas do filme levavam o filme, vendiam o filme como realista, e depois foram se descobrindo que cerca de 60% daquelas filmagens na verdade eram falsas. Por que esse filme foi tão proibido? Porque a gente tinha imagens de execução, de animais sendo executados também, algumas imagens reais do Holocausto, lá da época do Hitler, imagens de autópsias bem violentas mesmo. Então é um filme que você precisa ter bastante sangue nos olhos para assistir, não recomendado para muita gente. O segundo da nossa lista é um filme canadense de 2012 chamado Thanatomorphose. É um dos filmes mais agoniantes dessa lista. Conta a história de uma menina que está meio deprimida e ela resolve socializar com alguns amigos. Ela acaba transando lá com o ficante dela, e depois desse fato a menina ela contrai uma bactéria comedora de pele, e o 80% do filme é a menina dentro ali do apartamento dela, e cada vez piora a situação dessa bactéria. A menina literalmente vai apodrecendo. É um filme extremamente nojento, porque, né, você tem que ter muita paciência também, porque ele acontece de forma vagarosa. A menina ali com a pele saindo, com as partes do corpo caindo, e o sofrimento dela sozinha, abandonada ali. É um filme que foi banido aí de vários países por ser considerado violento demais, torturante demais, e com certeza é um filme que tinha que estar aqui. O terceiro da nossa lista também é um filme canadense do ano de 2000 chamado Subconscious Cruelty, algo como Subconsciente Cruel. É um filme que já entrou em uma outra lista aqui do canal, e é um filme que foi proibido aí em diversos países da Europa, Ásia, enfim. Quem já viu esse filme sabe o porquê disso. É até difícil explicar o que é esse filme, né? São pequenas histórias ali, cada uma com cerca de 15, 20 minutos, e uma mais estranha do que a outra. Assuntos que envolvem religião, sexo entre parentes e coisas que envolvam bebês. Aí eu não vou entrar muito em detalhe se vocês tiverem curiosidade, mas é um filme extremamente forte, extremamente gráfico. É tripa voando, pessoas se cortando, e o diretor é meio louco, claro, né? Ele tentou fazer uma coisa meio poética e ficou uma coisa gráfica demais, tentar estudar ali a mente humana, mas sem sombra de dúvidas é um filme que você não vai querer assistir. O quarto da nossa lista também é um filme bem brabo chamado Mickey, de 1992, e não confundir com o Mickey da Disney, pelo amor de Deus. É um filme que conta a história de um garoto chamado Mickey. Ele tem ali por volta de 10 anos de idade, e esse garoto mata pessoas assim como se ele estivesse pisando na rua e matando
formigas, né? É um moleque completamente psicopata, as formas, os métodos que ele usa também são extremamente brutais, né? A frieza do ator na hora de passar essa característica psicopata, né? E o filme foi banido, até hoje ele é banido em alguns países da Europa, porque os especialistas dizem que pode influenciar as crianças aí a cometer algumas coisas, né? É um filme bastante brutal e que não é para todo mundo. O quinto da nossa lista é um filme de 1971 chamado The Devils, ou Os Demônios, filme extremamente polêmico aí que já surgiu em várias outras listas aí pela internet, porque ele conta a história na época que a Igreja Católica predominava o mundo aí no século 17 e conta a história de freiras que elas passam a ter desejos sexuais aí nada muito convencionais. Agora você imagine na década de 70 um filme com esse assunto, né? Freiras que participam de rituais satânicos, que querem fazer orgia com padres e cenas extremamente violentas nesse baramboleio aí todo, e é por isso que o filme foi proibido na época e até hoje muita gente tem repulsa por esse filme. O sexto da nossa lista é um filme que já apareceu em outra lista aqui, mas eu não podia deixar de fora dessa. Eu tô falando do filme Martyrs, de 2008, o francês, porque recentemente ele ganhou um remake hollywoodiano aí que eu nem assisti, mas eu gosto muito do filme francês, apesar de ser um filme extremamente violento, cheio de gore, cheio de sangue, mas ele tem uns conceitos interessantes. É uma história de vingança, umas meninas querem se vingar de uma família lá que cometeu umas atrocidades aí no passado. E o filme ele tem bastante plot twist, né? Mas o fato dele ser muito gráfico, né? Dele não ter medo de mostrar as coisas, fizeram com que alguns países não permitissem que esse filme fosse exibido. O sétimo da nossa lista é um filme de 1929 chamado Um Cão Andaluz. É um dos filmes mais famosos dessa lista aqui, porque ele é considerado um dos maiores representantes do cinema surreal, do cinema meio louco aí, né, digamos assim. E é um filme que foi dirigido por Salvador Dalí, isso mesmo, saca? Aquele grande artista. O filme, na verdade, é um curta, né? Ele tem cerca de 16 minutos, ele não tem um enredo e são ali imagens que chocam as pessoas. Algumas pessoas dizem que é a mente de um psicopata ou coisa do tipo. E é nesse filme aqui que a gente tem aquela famosa cena da mulher que tem o olho cortado por uma navalha. Você já viu essa cena? Tem uma outra cena também que formiga sai de dentro da mão de uma pessoa. Então são cenas bem confusas e um filme da década de 20, né, com certeza desse tipo ele ia ser banido em vários lugares. Falando em filme antigo pra caramba, o oitavo da nossa lista é um filme de 1915 chamado The Birth of a Nation, algo como o nascimento de uma nação. Não confundir com um filme que foi lançado recentemente com esse mesmo nome, talvez aí para combater esse filme, porque esse de 1915 é um filme completamente racista, é um filme que não tinha medo nenhum disso. Ele conta aquela história do grupo Ku Klux Klan como se eles fossem verdadeiros heróis, né? No século XIX estava rolando uma guerra ali e eles colocam os negros como vermes ali, não tem medo nenhum disso. É um filme que gera bastante revolta até hoje. Eu acho que para você assistir esse filme você tem que estar com o seu psicológico bastante preparado, porque foi realizado por pessoas que tinham problema na cabeça de verdade. O penúltimo da nossa lista é um filme extremamente perturbador também, belga, de 1975. Eu tô falando de Vez de Noces, que também é conhecido aqui no Brasil como Núpcias de Lama, e conta a história de um cara que ele é autista, ele mora sozinho e ele tem relacionamentos com uma porca, a porca de estimação dele, que é muito mais que estimação, né? E ele faz coisas ali com a porca pare 3 porquinhos, e você vê toda essa relação aí. Tem que ter paciência demais, estômago forte para ver esse filme. É um filme completamente fora do padrão e várias cenas aqui são bastante perturbadoras. O último da nossa lista é o filme de 2009, Uma Viagem Alucinante, dirigido por Gaspar Noé,
que já dirigiu um monte de filme polêmico aí também, dirigiu aquele Irreversível, dirigiu Love, que é aquele filme que tem sexo pra caramba, e esse filme aqui é tão polêmico quanto, e ele foi limitado de ser passado em vários lugares também, porque tem muito uso de droga, tem cenas bem impactantes, tem cenas relativamente fortes de sexo, e ele tem um elemento diferente porque o diretor usou muito luzes, né, câmera girando o tempo todo e coisas do tipo. Então, por exemplo, quem sofre de epilepsia não pode ver esse filme aqui nem a pau, e por isso ele não foi exibido em vários lugares. Então é isso, galera, esses foram mais 10 filmes proibidos em vários países. Se você sabe de algum que não estava nessa lista e nem na primeira lista, deixa aqui nos comentários. É difícil ver esse tipo de filme, mas eu, como sou um curioso, eu tenho certeza que vocês também são, acaba vendo esse tipo de material, e não é à toa que está saindo essa lista aqui, mas definitivamente não recomendo esse tipo de filme para praticamente ninguém. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like aqui que ajuda também bastante a gente, e se você já é inscrito, clique no sininho para receber todas as notificações. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.